Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, você que está me ouvindo, sobre a vida da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu irmão, da sua noiva, da sua namorada, do seu amigo, do seu vizinho, de todo mundo que está ouvindo agora. Que a paz do Senhor Jesus entre agora no seu coração e que Ele te traga essa paz, que Ele te conforte, que Ele te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos começar agora uma pregação da palavra de Deus. O tema da nossa pregação está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus, viva e eficaz para entrar dentro do seu coração e transformar a sua vida. O Senhor Jesus quer que você se arrependa dos teus pecados, convertei-vos dos vossos pecados, se arrependa, confessa e deixa. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Amém? Que a palavra de Deus entre no seu coração. Que Deus abençoe a leitura da Bíblia de hoje, que estaremos fazendo agora, e que Deus possa estar te abençoando. A leitura para a nossa meditação hoje está em João, no capítulo 3. Tá certo? Nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu vou estar sempre fazendo aqui, se Deus permitir, que Ele pôs no meu coração esse desejo de pregar a palavra de Deus. Eu vou estar sempre aqui pregando Bíblia, a Bíblia, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, tá bom? Então nós não perdemos tempo, vamos direto para a Bíblia, João, capítulo 3. Diz assim, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos estava reconhecendo que o Senhor Jesus era vindo da parte de Deus, por causa dos sinais e maravilhas que ele fazia. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre o novo nascimento. Então Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus lhe respondeu: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então aqui nós estamos vendo aqui Nicodemos tentando entender o que Jesus estava dizendo. Então Jesus disse: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos falou: mas Senhor, como poderei nascer de novo sendo velho? Posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não. Na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito. Como assim? Eu vou te explicar para você entender. O Senhor Jesus, ele foi apresentado no templo quando ele nasceu. O pai e a mãe dele, José e Maria, levaram ele e apresentaram ele ao Senhor, porque ele era uma criança. Mas quando o Senhor Jesus estava entre 29 e 30 anos, que foi quando ele começou a pregar o Evangelho, quando ele começou o ministério dele, de fato se entregou e não fez mais nada, a não ser pregar, até no dia que ele morreu e ressuscitou. Então, no dia que ele foi começar essa obra, ele foi até João Batista para ser batizado. Então, o novo nascimento, nascer da água, simboliza a morte do velho homem. Nós vamos estar explicando isso posteriormente, numa forma de estudo bíblico. Hoje é pregação, tá bom? Jesus chegou para João Batista e falou: eu vim para que você me batize. João Batista falou: quem sou eu para batizar o Senhor? É o Senhor quem pode me batizar.
Mas Jesus disse, é necessário que isso aconteça para que se cumpra a palavra de Deus. E João Batista ouviu uma voz do céu que disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo, sinto prazer. Aí ele viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Jesus. E ali estava Jesus, o Filho de Deus, sendo batizado. O que é o batismo? João Batista pegou ali o Senhor Jesus, segurou ele, imergiu ele na água, afundou ele na água e trouxe ele de volta. Este é nascer da água. Quando você afunda, aí a água fica plana, não estão te vendo mais. Quando nós morremos, nós somos enterrados na terra e a terra fica plana, ninguém está nos vendo mais. Mas na água, quando foi e voltou, nasceu de novo. Então, quando o Senhor Jesus ali foi batizado e afundou, e ele voltou, é nascer de novo. Nascer da água. E quando ele nasceu, quando ele voltou da água, o Espírito Santo veio sobre ele. Então, nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós demos o primeiro passo para a salvação. É o mais importante. É a coisa mais importante que tem que ser feita. É você confessar o Senhor Jesus com a sua boca e esse ato tem que ser público. Eu falei isso no vídeo 1 que está aí no YouTube aí. Procura e pesquisa aí. Programa Palavra Viva, Mateus 28, 18. Procura aí que você vai entender. Então, quando o Senhor Jesus mergulhou ali, João Batista imergiu ele, afundou ele e trouxe ele de volta, é o novo nascimento. Então, quando Jesus disse para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, é esse nascimento. Imergiu, afundou na água e aí ele voltou. Quando voltou é o novo nascimento. E ali Jesus recebeu o Espírito Santo que veio sobre ele. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que agora é a parte mais importante para todo ser humano na terra, é confessar Jesus com a própria boca diante dos homens. A partir daí, somos servos de Deus, igual o eunuco, igualzinho o eunuco, com Filipe. E Filipe pegou carona com ele na carroça ali, na carruagem, foi pregando para ele, falou assim, mas o que é que me impede de ser batizado? Ele falou, nada, se você crê em Jesus, ele creu e foi batizado na hora, tá certo? Pela Bíblia Sagrada, nada te impede de ser batizado na hora que você crê em Jesus não, tá? Nada te impede, tá bom? Mas, por questões de doutrinas e costumes e tradições, a palavra que eu procurava era tradições, por questões de tradições, as pessoas vão querer que você aceite Jesus, passa por um estudo bíblico para depois batizar, mas a Bíblia não manda isso não manda não. Se você aceitou Jesus e quer batizar, vai lá e batiza. Ah, mas eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu faço isso, eu faço aquilo aqui, meu filho. Isso é detalhe. Isso é detalhe. O Senhor Jesus disse, vinde a mim como estáis. Tá certo? Jesus falou, o são não precisa de médico, mas o doente precisa. E eu vim para os doentes. Então, não importa se você bebe, se você fuma, aceite a Jesus. Ah, eu tenho que aceitar Jesus e ir para dentro da igreja? Não. Ainda não. Você tem que aceitar a Jesus, entregar a sua vida para Ele e dizer, Deus, eu agora pertenço ao Senhor. Comanda a minha vida, compra uma Bíblia e começa a ler para você conhecer quem é Jesus, o Senhor. E todos os dias você ora a Deus em nome de Jesus e pede a Jesus para te mostrar onde que Ele quer te colocar. Ele vai te mostrar a igreja que você vai, tá bom? Deus não vai chamar todas as pessoas para a mesma igreja. Deus vai chamar alguns para a igreja batista, alguns para a igreja presbiteriana, outros para a Assembleia de Deus, outros para a Maranata, e assim vai. São muitas as igrejas que têm o Senhor Jesus e a Bíblia Sagrada, tá? A primeira coisa que você tem que se perguntar se a igreja é cristocêntrica, se Jesus Cristo é o centro da igreja. Se tiver alguma coisa mais importante do que Jesus naquela igreja, poca fora dela. Ela não é de Deus. Tá ouvindo? A Bíblia Sagrada tem que ser o único livro importante dentro daquela igreja. Se tiver outro livro que tem o mesmo peso da Bíblia, poca fora dessa igreja. Tá certo?
Aqui está a palavra de Deus. Deus tem compromisso com essa aqui, ó, de Gênesis e Apocalipse. Ele falou. Aquele que tirar um acento, uma vírgula, uma palavra, uma letra, o acrescentar vai tomar cepada. Ele vai arrebentar. Ele não perdoa, não. Deus não perdoa. Tá certo? Vamos continuar, depois nós vamos falar sobre isso. Mas por enquanto não está na hora, não. Então, Nicodemos ali começou a entender. Ele precisava nascer da água. Passar pela água. O batismo nas águas. E do Espírito Santo. Porque ele ia receber o Espírito Santo, ia depois que ele passasse pelas águas, naquela época, porque hoje você aceita o Senhor Jesus, na mesma hora você recebe o Espírito Santo. Tá certo? E aí você começa a deixar as velhas coisas, os velhos hábitos. Não que você vai mudar de aceitei Jesus hoje, amanhã eu sou outra pessoa. Não, não funciona assim não. Deixa Jesus te libertar. Ele morreu por você e a Bíblia diz: se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. O erro de pessoas quando convertem é incubar o desejo. Ele fuma, ele é um fumante. Aí ele converte. Por causa da pressão das pessoas, ele para de fumar. Mas ele está incubado. O desejo de fumar permanece dentro dele, está escondido ali. Ele não foi liberto. Ele parou. Ele vai aguentar parar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, mas o desejo permaneceu. Quando o Senhor Jesus liberta, Ele tira aquela vontade. Ele te limpa, Ele te transforma, é totalmente diferente. Então você não tem que preocupar em parar de fumar. Você não tem que preocupar em parar de beber. Você tem que preocupar em, presta atenção no que você tem que preocupar. Você tem que preocupar em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse aos escribas, disse aos discípulos dele, escriba não. Jesus disse aos discípulos, aos apóstolos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Olha que coisa maravilhosa. Quem limpa a gente? A palavra de Deus está aqui, ó. Então, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir na igreja. Você tem que ir na igreja. Tem terça, quinta e domingo. Tem culto, estudo bíblico. Ó, para a igreja, meu filho. Vai ouvir. Ó, liga a anteninha, desliga do mundo, desliga o celularzinho no bolso. Bíblia. Vai ouvir a palavra de Deus para você conhecer o seu Deus. Para você conhecer